A Associação Espírita Irmã Nilza e Amor apresenta a palestra com o tema Amai Vossos Inimigos, pela expositora Márcia Matos, do Centro Espírita Isaac Lima. Boa noite, queridos amigos, companheiros de jornada. Aqui estamos reunidos. Meu nome é Márcia Matos, eu sou do Centro Espírita Isaac Lima e fui convidada para fazer o estudo dessa noite de hoje e que possamos juntos refletirmos sobre o tema que nos foi dado, que é o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 15. E é amai os vossos inimigos. E para iniciarmos, nós vamos ler uma página do livro da Esperança, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O título é Compaixão Sempre, lição 33. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Jesus, Lucas capítulo 6, versículo 37. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Capítulo 12, versículo 10. Perante o companheiro que te parece malfeitor, silencia e ampara sempre. Assim como existem pessoas aparentemente sadias, carregando enfermidades que apenas no futuro se farão evidentes para a intervenção necessária, há criaturas supostamente normais, portadoras de estranhos desequilíbrios às quais se lhe depitam os gestos menos edificantes. Compadece-te, pois, e estende os braços para a obra do auxílio. Muitos daqueles que tombaram na indisciplina e na inviolência acabam segregados nas casas de tratamento moral, guardam consigo os braseiros de angústias que lhe foram impostos, em dolorosos processos obsessivos, pelas mãos imponderáveis dos adversários desencarnados de outras existências. E quase todos os que esmoreceram no caminho das próprias obrigações, rendendo-se ao assalto da crueldade e do desespero, sustentaram por tempo enorme, na intimidade do próprio ser, a agoniada atenção da resistência às forças do mal, sucumbindo muitas vezes à míngua de compreensão e de amor. Para todos eles, os vossos irmãos caídos em delinquência, volvamos assim, pensamento e ação tocados de simpatia, recordando Jesus que não cogita de nossas imperfeições para sustentar-nos, e certos de que também nós, pela extensão das próprias fraquezas, não conseguimos, em verdade, saber em que obstáculos do caminho os nossos pés tropeçarão. Vamos agora elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido e amado, para, unidos em pensamento, Senhor, te agradecermos a oportunidade que temos de estarmos reunidos para estudarmos um capítulo do Teu Evangelho. Que o Senhor possa nos conduzir, Senhor, por esse estudo, para que sejamos portadores daquilo que nós necessitamos ouvir. Sejamos o instrumento fiel, Senhor, ao Teu trabalho. Assim te agradecemos a oportunidade de estarmos reencarnados nesse momento, no nosso planeta Terra, onde estamos passando, Senhor, por turbilhões de experiências, de aflições, de mudanças. Aceitamos o convite de aqui estarmos, Senhor, e te agradecemos pela essa oportunidade de evolução, de crescimento espiritual. Mas, Senhor, como somos pedintes eternos da Tua misericórdia, rogamos, Senhor, que esteja sempre conosco e que possamos estar contigo.
ciente de que a tua misericórdia se faz presente sempre e que a vontade do Pai imperará conforme a necessidade de cada um de nós, espíritos imperfeitos que somos. Envolva-nos, Senhor, no teu amor, na tua misericórdia, para que possamos deixarmos, Senhor, de sermos esses espíritos tão rebeldes, tão teimosos, e buscamos a nossa ascensão espiritual de crescimento evolutivo. Ampara, Senhor, todos os cantos do nosso planeta, para que haja luz, haja fraternidade, haja misericórdia para com todos os irmãos sofredores e aflitos. Que a tua palavra, Senhor, se faça presente e ecoe no coração dos nossos irmãos delinquentes, dos que estão nos presídios, que estão nas sarjetas, envolvidos pelo tóxico, Senhor, pela dependência química. Enfim, Jesus, nós te rogamos que a sua misericórdia se faça presente, que o Senhor esteja conosco hoje, amanhã e sempre, que esse estudo, Senhor, possa transcorrer segundo a sua vontade e a sua direção. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, como eu já falei, né, nós hoje vamos falar do tema Amai vossos inimigos, e está no item finalzinho que fala sobre o duelo, né, e é o último parágrafo desse capítulo. E Kardec, né, por que ele fala do duelo? Né? Naquela época era comum, na época de Kardec, era muito comum o homem sair de casa portando, né, uma arma, uma faca, uma espada, o que fosse, para se defender. E muitas das vezes já era comum aquilo. Só que o duelo, a gente vê que era uma coisa um pouco injusta, porque sempre as pessoas que tinham uma classe social mais elevada, que sempre se davam bem, né? E aí ele já sabia lutar, ou tinha artimanha da arma, e sabia manejar a arma. E o outro, coitado, que muitas das vezes era o desafiado, ele ficava constrangido a uma situação, né, e sendo levado àquilo por imposição. Mas por que Kardec nos diz que com o tempo o duelo seria abolido, né, da sociedade? Realmente, esse tipo de duelo, em que era naquela época comum, mudou, né? Não se exterminou por completo, porque ainda hoje nós temos na nossa sociedade alguns duelos. Uns duelos ocultos, né? E aqueles duelos em que a gente vai parar para perceber, há um tempo atrás, por exemplo, jogos de futebol, onde se organizavam e marcavam encontros pela internet, e as pessoas iam para o campo, né, para o jogo, para poder desafiar e agredir a outra torcida. Né? Isso é um duelo. Né? Então você pega e sai de casa com o intuito de ver um futebol, que seria uma diversão, e acabou se transformando numa coisa de violência. E aí as autoridades, o que fizeram? Tiveram que tomar medidas, né, para que pudesse acabar ou diminuir muito, e diminuiu bastante, né, esse tipo de violência, porque estava perdendo o controle. E muitas pessoas morreram, né, ou ficaram deficientes por conta dessas agressões, dessas violências. E fora outros duelos que a gente nem imagina, que era em bailes, né, que também se marcavam brigas, né? Então e aí foi também precisando ter medidas mais rígidas para que isso fosse acabando. E ao tempo, né, com o tempo o homem vai percebendo, e aí que isso está saindo fora do controle, e aí o homem tem que tomar uma medida mais dura, né, mais rígida, né, para que possa colocar em nós, espíritos ainda com essa bagagem,
né, que a gente traz de outras encarnações, né, para a gente poder ser tolhido e ser reeducado, porque afinal de contas nós viemos para nos reeducarmos. Mas por que Kardec coloca essa questão do duelo? O que leva uma pessoa ao duelo, né? Geralmente, as pessoas são levadas ao duelo porque elas se sentem o quê? Ofendidas, humilhadas, né? E no ímpeto de quê? De raiva, né? A gente tem uma emoção e essa emoção a gente não sabe trabalhar, não sabe canalizar e a gente deixa ela eclodir. E aí a gente opta por, num momento, né, de cólera, a pessoa perde totalmente a razão, né? Porque nós éramos extintos, porque passamos pelos reinos, e mineral, vegetal, né? Animal e hominal. E lá no início nós éramos extintos. E hoje o que nós somos? Lógica, raciocínio, né? Razão. Então, essa razão faz com que a gente vai tolhindo as nossas emoções, trabalhando, conhecendo, e aí a gente tem que começar o quê? A canalizar essas emoções. E a raiva, ela é uma das emoções em que às vezes a gente fala assim, a gente tem que saber controlar a raiva, mas a gente tem que entender. Primeiro a gente tem que entender as emoções, primeiro a gente tem que conhecer as nossas emoções. Porque as emoções, né, a palavra emoção significa movimento para fora. Quer dizer, uma emoção, eu estou sentindo alguma coisa que está vindo para fora. E pode ser conceituada como um movimento que sobe ou emerge em face de um possível estado de prazer ou de dor. No momento de alegria, eu vou ter uma emoção boa, construtiva, né? E no momento de dor, eu vou ter a raiva, a doença, enfim, aquilo que vai me destruir. Mas a emoção são construções, né? Que ela pode ser simpatia e afeto, que é o prazer. E já as emoções de destruição, como raiva e irritação, surge como uma antecipação da dor. Porque eu sinto isso, se eu tenho raiva, se eu tenho irritação, o que acontece? Eu vou sofrer, né? Logo eu vou sofrer. E de prazer, depois eu vou ficar feliz. E aí a gente vai vendo que esses impulsos, né, que surgem, né, a raiva é um instinto de destruição, né, e manifesta-se em nós. Mas é imprescindível que a gente possa conhecer aquilo que nos leva a ter raiva. Por que eu estou sentindo raiva? O que essa pessoa me fez? Nem a pessoa, a atitude que ela fez para que eu acordasse dentro de mim essa raiva, esse ódio, essa irritabilidade, né? Então, ela acende, ela é um estado de alerta. E quando Jesus falou amai vossos inimigos, o que acontece? Ele não disse que nós tínhamos que estar em contato com nossos inimigos, porque os nossos inimigos, ele faz bater o nosso coração de forma diferente. A nossa boca seca, a gente fica intranquila, a gente treme, a gente dá uma sudorese, cada um com suas reações, mas que não é uma coisa boa de se sentir quando a gente encontra alguma pessoa que a gente tem carinho, que tem afeição, não é verdade? Então, quando a gente está diante do nosso inimigo, acende em nós esse sinal de alerta, esse estado de alerta. E esse estado de alerta, ele joga uma energia emocional que nos aguça todos os nossos sentidos, né? E aí a gente tem que ter o quê? Automaticamente eu vou acender o instinto da alerta, o sinal de alerta, e eu vou ter o quê? A necessidade de me proteger e de me apoiar em alguma coisa que está me ameaçando. Então eu já fico atento. O que essa pessoa vai falar, o que ela vai fazer, como que ela vai olhar. Então eu já ligo esse sinalzinho de alerta, né? E aí eu vou deixando que muitas das vezes, se eu não tiver um domínio sobre as minhas emoções, eu vou deixando que aquilo me domine e eu vou deixar que a raiva
tome posse de todo o meu raciocínio. E na realidade, quando esse sentimento, né, que vai me levar a ter esse impulso de raiva, de ódio da pessoa, faz com que eu possa parar e pensar. É a atitude da pessoa, o que ela fez. Isso eu tenho que trabalhar. Então, quando eu trabalho isso em mim, o meu domínio sobre essa emoção será muito maior. Porque, na realidade, a gente precisa conhecer as nossas emoções para que a gente possa trabalhá-las e, trabalhando, a gente possa não se deixar dominar por esses instintos que ainda estão inatos no nosso espírito, né? E que vêm à tona em todos os momentos, né? E aí, portanto, em outras situações, aí o que surge? O descontrole. Todas as vezes que a gente é incomodado ou defrontado, vai surgir em nós esse instinto da raiva. Ele é automático, né? Acende e vai ou nos comprometer ou vai nos destruir. Porque se eu não consigo usar a minha lógica, a razão, aquele sentimento essa emoção, né, vai me destruir ou vai me comprometer. Porque, como no duelo, o que acontecia? O ímpeto de raiva, a pessoa desafiava o outro e aí um dos dois iam sucumbir. Então, depois, muitas das vezes, a pessoa se arrependia, poxa, ou como de fato até hoje, num momento de raiva, a pessoa mata o outro, né? Ou bate e agride indevidamente e depois se arrepende, mas a atitude já foi tomada. E muitas das vezes não tem como você voltar atrás. Um tapa dado, uma agressão feita, não tem como você retirar. E aquilo vai ficar. Por mais que você peça desculpa, por mais que você peça perdão, o que for, aquilo vai ficar marcado, né? E aí, quando Jesus ele fala justamente essa questão da gente amar os nossos inimigos, né? É da gente ter com eles esse olhar, como disse a página, de complacência. De olhar para ele e ver que ele é um irmão que necessita de quê? De indulgência, de amparo, né? Porque muitas das vezes, quantas pessoas vão parar em cárceres ou mesmo em hospitais psiquiátricos por um momento de loucura, né? Por um momento de falta de domínio da sua emoção. E nós temos muito isso. Com o tempo, a gente vai aprendendo a lidar com as emoções. Mas se a gente não aprende a lidar com essas emoções e não as reconhece, a gente não canaliza essas emoções, de uma hora para outra, ela vai eclodir. E de que forma que ela vai eclodir? Isso que é o grande desafio. Como que nós vamos lidar com isso? Por isso a importância de nos autoconhecer, da gente poder avaliar realmente aquilo que nos leva a ter raiva. Qual é essa situação? O ódio, ou o ciúme, o que for que possa nos desestabilizar. Porque se eu já conheço que aquele companheiro, ele desperta em mim uma irritabilidade, eu vou tentar me controlar. É a atitude que ele faz, então eu não vou nem querer mais estar na presença dele. Eu lido com ele, se precisar de mim eu ajudo, eu faço o que eu posso fazer, mas eu não preciso estar em contato frequentemente, né? Ou se é uma pessoa que ela me inspira uma tristeza, então me incomoda muito, né? Me põe para baixo, então eu falo com ela o que for necessário, mas eu não preciso conviver, né? Amar os inimigos, na realidade, é você saber lidar com o outro, saber que o outro desperta em você, porque o inimigo desperta em nós algo que está bem guardado, bem escondidinho, e aí a gente tem que saber o que é isso. E quando a gente tem esse domínio dessa emoção, a gente consegue lidar. E aí a gente consegue lidar com o inimigo, sem deixar que ele possa nos desestabilizar, né? Então, aí a gente acha que
porque a raiva, as pessoas pensam assim, a raiva é de espíritos inferiores. Não, não, todos nós temos raiva, todos nós temos todas as emoções, porque nós somos espíritos imperfeitos. E como os espíritos imperfeitos, eles adquiriram trabalhando a raiva através da música, da dança, né, de boa leitura, de fazer yoga, meditação. Ele começa a trabalhar, a canalizar. É isso que nós temos que fazer. Como que eu vou canalizar essa minha raiva, essa emoção que eu tenho? Não é você tentar camuflar. Não, você não pode. A criança tem um acesso de cólera, a gente tem que perguntar para ela, por que você está com raiva? O que foi você levar você a ficar com raiva? Levar ela a refletir sobre as suas emoções e sobre qualquer outra emoção. E aí a gente vai falar assim, já que você está com raiva, vamos pintar aqui para você ficar mais calmo. E a criança bota a criança para pintar, para rasgar papel, para desenhar, o que for, para que ela possa canalizar aquela emoção. E aí quando a gente canaliza as nossas emoções, a gente flui essa energia, que é uma energia dita ruim, mas que está lá, que é uma defesa, o instinto de preservação que está em nós, né? É o instinto, porque a raiva é um instinto de destruição, mas ela também é um instinto de preservação. Porque se eu tenho raiva, muitas das vezes eu necessito dessa emoção da raiva para poder corrigir a criança, para tomar uma atitude que eu não estou tendo coragem de tomar, e aí eu preciso daquela emoção para ser mais firme. Não ser violento, não ser agressivo, mas para ser mais firme. Então, esse conhecimento dessa emoção que eu tenho que ter, entendeu? Então, quando Jesus ele nos diz sobre justamente amar os inimigos ou os adversários, na interpretação do ensino de Jesus, não é nutrir por ele o ódio ou qualquer propósito de vingança, nem mesmo desejar-lhe mal algum. Acima de tudo, Jesus queria dizer que nossas emoções inatas de raiva, em nosso atual contexto, não querem, em verdade, destruir nada. Nós não queremos mais destruir nada. Fora de nós. Como se fazia nos primórdios da evolução. Ao contrário, a raiva nós queremos nos defender, destruindo conceitos, atitudes e pensamentos dentro de nós, os quais nos tornam suscetíveis e vulneráveis ao mundo e, consequentemente, nos fazem ser atacados, machucados e ofendidos. Então, a raiva é um instinto de preservação e não podemos deixar que ela nos destrua. E a gente tem que fazer essa mudança. Então, como diz aqui Kardec, quando a gente tiver esse autoconhecimento, que a gente saber canalizar todas as nossas emoções e saber conhecê-las e transformá-las, aquilo que destrói, em construir, aquilo que nos paralisa, para que eu possa tomar uma atitude, eu vou mudando as minhas atitudes e, consequentemente, aquelas pessoas que me faziam mal ou que me inspiram sentimentos negativos, ruins, possam me transformar em sentimentos bons, em atitudes que eu não mais possa olhar para eles e ter para eles um olhar de ódio ou de raiva, né? Então, aí eu gostei da finalzinho, que quando a gente estiver perante um companheiro, né, um malfeitor que nos quer agredir, que nos tira da nossa emoção de pacificação, a gente silencia e ampara ele através da nossa prece, né? Então, para com esses nossos companheiros, nossos adversários, o que nós devemos fazer? Orar por eles e tentar entender a atitude deles, tentar entender, né, o espírito que também está ali em luta para poder evoluir como nós também, não é verdade? Então, nós precisamos saber, nos conhecendo, para que a gente possa, assim, pacificar as nossas emoções e saber lidar com elas, tá bom? Agradeço a vocês pela atenção, né, pelo carinho,
por ter me convidado por esse estudo. E agora nós vamos fechar os nossos olhos para poder agradecer a Deus essa oportunidade. E eu agradeço imensamente a oportunidade de trabalho da qual fui convidada e espero que leve vocês a refletirem um pouquinho sobre o tema hoje aqui elucidado. Muita paz para todos vocês, para todos nós. Vamos fechar os olhos e assim, Jesus, Mestre querido, te agradecemos por essa oportunidade. Que o Senhor ampare todos os nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, envolvendo, Senhor, a todos os nossos companheiros que estão nos leitos dos hospitais, nos seus lares, envolvendo, Senhor, a nossa população terrestre, o nosso planeta, os nossos dirigentes, para que possamos, Senhor, ter mais amor, que possamos banir realmente dos nossos corações os sentimentos e as emoções que nos levam a nos distanciarmos dos ensinos de Jesus. Que possamos, Senhor, amar o nosso próximo. Que possamos, Senhor, ter compreensão para com os nossos adversários, para que eles nos perdoem as nossas falhas. E assim, Senhor, envolva-os no teu amor e na tua misericórdia, socorrendo cada um de nós, espíritos comprometidos com a seara de Jesus. Que Bezerra de Menezes possa socorrer a todos os necessitados, a todos os irmãos que precisam, Senhor, se recuperar. E aqueles irmãos que estão desencarnando possam ser acolhidos pela espiritualidade amiga, serem conduzidos às colônias espirituais, onde receberá o tratamento necessário para a sua nova morada e continuar a sua trajetória de evolução espiritual. Envolva-nos, Senhor, no teu amor e na tua misericórdia, para que juntos, Senhor, unidos num único pensamento de amor e de esperança, possamos assim darmos graças a Deus por essa noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra no nosso canal, dia 29 de julho, quinta-feira, às 20 horas, pelo expositor Alessandro Martins, da Congregação Espírita Cristã, com o tema Fraternidade, roteiro de convivência saudável. Aguardamos vocês!